Olá, seja bem-vindo à aula número 2 do curso de Python, módulo 3, EasyPy Desktop, uma RAD para Python, conhecendo a barra de ferramentas. Como diz o próprio nome, o EasyPy Desktop é uma RAD para desenvolvimento Python para desktop. Estamos estudando esse IDE e pretendemos, no futuro próximo, fazer algumas incursões pelo mundo web. Por ora, vamos explorar os principais recursos da versão para desktop. Ao entrar no programa, nós temos dois botões, New Project e Open Project. Quando eu crio um novo projeto, por padrão, aqui na caixa Pages aparecem duas páginas pré-definidas, Master e Home. E, naturalmente, se eu quiser, aqui eu posso incluir outra página. Vou chamar essa página de Principal. Então, agora o meu projeto tem três páginas. A página Master, a página Home e a página Principal. Então, aqui é a página que será a página ativa. Tá? De qualquer maneira, eu vou até o botão aqui e vou salvar esse projeto. Então, Save As. E vou até a unidade F da minha máquina. Vou criar uma nova pasta. Vou chamar de Meus Projetos Python. Criei a pasta. Agora, dentro da pasta, eu vou dar um nome para o meu projeto. Então, vou chamar ele de Primeiro Projeto. Vai ser criado um arquivo JSON dentro de meus projetos, certo? Dentro desse projeto que eu estou trabalhando agora, que é o primeiro projeto .json, eu criei como Progeot aqui, tudo bem, vou deixar assim mesmo, porque é apenas para testes. Vamos criar um controle. Então, como que funciona isso? Então, já vimos que aqui eu posso criar um novo projeto, salvar. E salvar como? Aqui tem as opções de desfazer e refazer. Ok? Vamos lá, então, vamos criar um label. O que é um label? É uma área onde eu vou criar textos, tá? Vou criar um texto aqui. Então, vou aqui no meu projeto e vou fazer algumas configurações. Aparência, então, ele é visível, tal. Qual é a cor, estilo da borda. Observaram que tem várias informações aqui. Então, aqui eu posso mudar a fonte do texto. Vou mudar para bold, que é o negrito. E aqui eu vou chamar de meu controle. Então, ele já passou aqui para meu controle. Vou criar um botão agora. Aqui. Mesma coisa, então vou mudar o texto do botão para novo botão. E vou mudar para bold. Então aqui já tenho novo botão e bold. Ok? Agora então eu vou salvar o meu projeto. Então vou clicar aqui e o projeto foi salvo. Acessamos a pasta Meus Projetos e eu tenho o arquivo JSON. Vou abrir esse arquivo JSON e vocês observam que todas as definições que eu fiz na interface gráfica agora estão nesse arquivo JSON. Tá? Claro que algumas coisas eu não preenchi, mas aqui eu tenho ancoragem pela esquerda, ser estabilizado,
qual a opacidade, se tem um tooltip, se ele está ativo, shadow blur, cores, se ele está bloqueado, qual que é a família e assim por diante. Aí aqui eu tenho, ó, texto, então texto que eu defini lá, meu controle. E aqui ele fecha o primeiro JSON. Em seguida, ele abre o segundo JSON, botão 1, que eu criei, tá? Aí tem todas as definições da mesma maneira, tá? E agora o texto é novo botão. Observe que aqui ele criou também com as definições que eu fiz. Então, ele, para cada elemento do projeto, ele cria um nó JSON. Vimos que ele usa arquivo JSON para guardar as definições dos elementos do nosso projeto. O JSON, ou JavaScript Object Notation, é um formato leve e amplamente utilizado para a troca de dados entre sistemas. Ele é baseado na sintaxe de objetos do JavaScript, mas é independente de linguagem, o que significa que pode ser usado em diversas linguagens de programação, tais como Python, Java, PHP, entre outras. O JSON organiza os dados em pares chaves-valor, sendo fácil de ler e escrever, tanto por humanos quanto por máquinas. É uma semelhança ao XML, guardada as devidas proporções. Vamos ver então o que acontece lá no arquivo JSON quando eu modifico o meu controle, tá? Então aqui eu tenho um botão para que eu mude a cor. Então eu vou mudar aqui para a cor azul, vou dar um OK. Observe que a fonte do botão mudou para azul, tá? Agora eu posso mover aqui e posso definir o alinhamento desse botão. Então ele está pelo centro, eu quero que ele seja pela esquerda. Ó, então aqui ele está pela esquerda. Agora eu vou voltar aqui para Center. E se eu quisesse alinhar pela direita, eu colocaria Right aqui, certo? Então aqui eu mudei o texto do botão, eu vou voltar ele para Center aqui. E agora eu vou salvar o meu projeto. Vamos ver agora lá no JSON o que aconteceu. Então aqui está o botão 1, é do tipo button, o botão. Aí tem as propriedades, o estilo, a cor, etc, etc. Aqui, ó, tem a cor aqui. Ele é visível, alinhamento centralizado, ancorado top left, opacidade 100%, tooltip falso, etc, etc. As configurações que eu apliquei no botão agora estão refletidas no arquivo JSON a que ele se refere. Vamos fazer uma modificação na aparência desse botão. Então, vou clicar aqui, selecionar ele, vamos aqui em Appearance. Então, ele é visível, está habilitado. Qualquer opacidade, eu vou colocar um tooltip. Então, vou clicar aqui, meu primeiro botão, tá? Agora posso mudar a cor de fundo, background color. Eu vou escolher aqui esse amarelo aqui, vou dar um OK. Então observem aqui que é essa cor do HTML, OK? Novo botão, cor amarelo, tá? E eu tenho outras propriedades aqui, border, etc. Por enquanto eu vou deixar apenas essas modificações, OK? Vou salvar o meu controle e vou até o JSON para ver o que é que mudou.
Então vamos lá. Agora vamos até o botão 1. Background Color, aqui já tem a cor que eu defini, tá? E aqui está a modificação que eu fiz, meu primeiro botão, ok? Então, tudo aquilo que eu faço de modificação ou de definição na interface gráfica é refletido no arquivo JSON. Isso me deu algumas ideias para transformar essa ferramenta que trabalha só com desktop para trabalhar também para aplicações web. Isso é bastante promissor. Fazer com que essa aplicação, que hoje trabalha com desktop, passe a criar controles para aplicações web. É um longo caminho, mas chegaremos lá com certeza. E o que acontece se eu alterar diretamente no JSON, ao invés de alterar na interface gráfica? Então eu vou trocar de cor aqui e vou salvar. Vou fechar aqui, vou até meu projeto e vou sair, fechar aqui. Agora vou abrir novamente. Vou até a página principal. Observe que o botão que estava em fundo amarelo agora está nessa cor verde, ou seja, eu fiz a alteração diretamente no arquivo JSON, mudando uma propriedade do controle. Isso nos permite uma flexibilidade muito grande para gerar sequências inteiras de controles via arquivo texto, via arquivo JSON. Vamos agora alterar o ID desse botão. Então, vou chamar ele de BTN1. Vou até aparência, agora volto para cá, propriedades. Ó, agora ele já é o BTN1, tá? Lá no meu arquivo JSON, eu vou ter agora, no lugar de botão 1, um BTN1. Vamos lá no meu projeto, meus projetos Python, primeiro projeto JSON. Então veja aqui que o ID do botão agora primeiro eu preciso salvar aqui. Agora vamos voltar lá no JSON. Agora o ID dele é BTN1. Vamos criar um novo botão. Vou mudar o ID dele para BTN2. BTN2. Aqui no fonte do texto e vou mudar para botão 2. E vou pôr a cor do texto em vermelho. Vou colocar ele também em negrito. Tá? Ok. Agora vamos ver um recurso da barra de ferramentas. Então eu vou selecionar o novo botão e vou selecionar o botão 2.
agora aqui, eu alinhei ele pela esquerda, certo? Então, selecionei o botão principal e o botão que vai receber o alinhamento. Então, aqui agora eu alinhei ele pela esquerda. Como que eu faço isso? Vou pegar o botão, vou pôr ele para cá. Clico no primeiro botão, que eu chamo de botão principal. Pelo teclado, a tecla Ctrl, selecionei os dois controles. Agora, basta aplicar o alinhamento. Se eu quiser que esse botão, por exemplo, seja alinhado superior, então clico no botão, clico aqui e escolho alinhamento superior. E posso distribuir esse botão aqui, embora tenha as opções aqui de distribuição horizontal. Então eu vou clicar aqui, como está tudo igual, tá? Não vai mudar nada. Mas se eu tivesse um outro botão e tivesse uma distribuição diferente, ele faria isso. Eu posso fazer coisas como, por exemplo, copiar esse botão, copy, e aqui eu vou colar. Ó. Então, criei um outro botão, ó, botão 2, e claro que eu vou ter que modificar o ID, entre outras coisas. Tá? Então, eu posso copiar esse botão. Quando eu clico aqui, um duplo clique, ele abre essa tela onde eu defino as ações do botão. Que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, vou deletar esse botão. E agora eu vou fazer um pequeno teste aqui na minha aplicação. Vou usar esse botão Play. Tá? MyApp Demo Mode. Tá? Agora eu vou usar aqui. Viram a diferença entre um comando e outro? Então aqui eu vou usar esse. Não aparece nada. Agora eu vou usar esse. Aparece o botão. Certo? E aqui está aquele tooltip que eu defini quando eu criei o botão. Embora bastante simples, esse nosso primeiro projeto serve para entendermos o funcionamento da IDE. Vamos abrir aqui agora o menu e nós vamos ver algumas definições aqui no menu View. Então vamos ver o projeto Python Code. Então esse é o projeto Python que o sistema gerou. Então ele criou as importações do Python, tá? Criou as importações com passar de 6, criou as classes, tá? Tem algumas funções aqui definidas, então toda função em Python começa com def resource path, relative path. Aqui então está o código Python que foi gerado pela ferramenta, tá? Note que a gente fez tudo graficamente, mas ele escreveu muitas linhas, tá? Então, de fato, aquilo que eu faço visualmente vai sendo criado e a partir disso ele gera um código Python. Agora eu vou pegar aqui e vou copiar para o clipboard, para a área de transferência, ok? Apenas para mostrar o que acontece com o código que ele gerou. Então eu abri aqui o Visual Studio Code, criei um arquivo
Python com o nome de teste.py e dei um colar. Então ele colou tudo aquilo que eu desenhei e colocou no meu Visual Studio Code. Claro que nesse caso aqui eu tenho que fazer as importações dos pacotes que quando eu trabalho lá no EasyPy eu não preciso importar porque já está tudo lá. Como eu peguei o código que ele gerou lá e colei no editor do Visual Studio Code, claro que se eu for usar esse processo aqui, vou ter que importar todos os pacotes. Oportunamente estaremos trabalhando com esse nosso projeto dentro do Visual Studio Code e vamos gerar um executável sem o uso da chave de licença, porque no momento o desenvolvedor desativou esse recurso. Mas, como no momento o meu objetivo é mostrar como a IDE funciona, mais tarde então vou mostrar como gerar um executável do nosso projeto. Por ora, quero agradecer a atenção dos senhores e essas primeiras aulas são aulas que eu estou fazendo freeware para divulgar a ferramenta. Mas se você quiser nos ajudar com os custos desse processo, pode fazer uma doação para a chave Pix que eu vou colocar aqui. Então eu vou pegar aqui e vou colocar a chave Pix aqui no meu controle. Se você quiser fazer uma doação, então faça a doação do valor que você desejar. Estará nos ajudando a desenvolver mais vídeos sobre a ferramenta. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.